Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo do canal sonúmeros.com e agora eu vou resolver essa aqui, a questão 3540, que caiu no Pazoem de 2012, etapa 3. Acompanhe a leitura. Considerando os conhecimentos sobre prismas retos, assinale o que for correto. Item 01. Se a base do prisma é um quadrado de lado raiz de 2 metros e altura raiz de 18 metros, então seu volume é maior do que 6 metros cúbicos? Gente, vou fazer um desenho. Ó. Se a base do prisma é um quadrado, então eu vou fazer aqui. Fazer meu prisma de base quadrada aqui. Tá aí o meu prisma. Aí ele fala assim, ó. Se a base do prisma é um quadrado de lado raiz de 2 metros, então aqui, ó, esse lado é igual a esse, porque a base é um quadrado, né? Então eu vou colocar aqui que é raiz de 2, e aqui também é raiz de 2. E a altura raiz de 18 metros. Então aqui, raiz de 18 metros. Então, o seu volume é maior do que 6 metros cúbicos? Gente, como é que calcula o volume de um prisma nesse formato? Volume é igual a área da base vezes altura. Só que para esse tipo de caso aqui, é melhor você usar essa relação aqui, ó. Volume é igual a A vezes B vezes C. Ou seja, esse ladinho aqui mede A, esse aqui mede B e esse aqui mede C. Então, quando você for calcular o volume de um prisma assim, basta você multiplicar as três dimensões. Aí isso aí vai ficar volume é igual a raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 18. Perfeito? Só que dá uma olhada no que eu vou fazer agora. Ó. Volume é igual. Eu vou preservar essa raiz de 2 e vou multiplicar essa aqui com essa. Ó. Raiz de 2 vezes raiz de 18, isso aí vai dar raiz de 36. Gente, ali eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 36. Qual é a raiz quadrada de 36? 6. Então, isso aqui vai dar 6 raiz de 2 metros cúbicos. E ele pergunta, pergunta não, né? Ele afirma, se a base do prisma é um quadrado de lado raiz de 2 e altura raiz de 18, então seu volume é maior do que 6 metros cúbicos? Sim, o volume é 6 raiz de 2 metros cúbicos. Então, isso aqui é verdadeiro, beleza? Vamos continuar. Próximo agora, 0,2. O comprimento da diagonal de um paralelepípedo reto retângulo de dimensões 3, 4 e 5 metros é 5 raiz de 2? Gente, o que ele está perguntando para nós é isso aqui. Ó. Vou fazer um desenho aqui. Você tem aqui um paralelepípedo reto retângulo. Tá aqui, ó. Deixa eu terminar meu desenho aqui. Beleza. Aí ele quer calcular a diagonal. E a diagonal seria uma linha que sai desse vértice aqui, ó, e vai lá no vértice contrário lá, ó. Pronto. Essa linha azul aí seria a minha diagonal. Beleza? Ele quer saber se essa diagonal aqui mede 5 raiz de 2 metros. Como é que você vai fazer essa conta? Primeiro, ele falou que um dos lados mede 3. Então, você vai colocar que aqui mede 3 metros. Que o outro lado mede 4. Então, aqui mede 4. E, por último, o outro mede 5. Então, vai ser a altura aqui. Vou colocar que aqui é 5. Como é que você calcula essa diagonal ali? Você vai usar essa fórmula aqui, ó. Diagonal é igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Onde a, b e c são as medidas
das dimensões. Então, isso aí vai ficar diagonal é igual a raiz quadrada de a ao quadrado vai dar 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Beleza? Continuando aqui na frente, ó. Aquilo ali vai dar raiz quadrada de 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. Isso ali vai ser igual a raiz de 50. Gente, mas qual é a raiz quadrada de 50? Como é que você escreve essa raiz aqui de outra maneira? Você vem, pega os 50, vou pegar aqui, e fatora ele. 50 por 2, 25, por 5, 5, por 5, 1. O 5 apareceu quantas vezes? 2. Então, vai dar 5 ao quadrado vezes 2. Como esse 5 tem expoente, então ele perde o expoente e sai da raiz. Resposta final, 5 raiz de 2. E o que ele afirma? 5 raiz de 2. Então, esse item também é verdadeiro. Beleza? Vamos para o próximo. Para construir uma caixa com tampa em forma de um paralelepípedo reto retângulo de dimensões 5, raiz de 3 e 2 raiz de 3 metros, são necessários no mínimo 12 mais 30 raiz de 3 metros quadrados de cartolina? Pessoal, de novo, vou fazer um desenho aqui rapidinho. Tá? Então, aqui vai estar o meu paralelepípedo, ó. Não estou caprichando aqui, só para a gente conseguir um pouquinho mais rápido. Beleza. Aí ele fala assim, ó. Para construir uma caixa com tampa em forma de um paralelepípedo reto retângulo de dimensões 5 metros, raiz de 3 metros e 2 raiz de 3 metros. Então, gente, eu vou colocar que aqui mede A e que esse A é igual a 5 metros. Aqui mede B e que esse B aqui é igual a raiz de 3. E aqui mede C, e C é 2 raiz de 3, tá? Colocar assim. Como é que calcula toda a quantidade de material necessária para fazer a parte externa dessa caixa? Aí, o que você vai pensar? Você vai pensar assim, ó. Aqui eu tenho que calcular a área desse retângulo, ó. Eu tenho que saber qual a quantidade de papelão necessária só para fazer esse retângulo. Aí você percebe que a base desse retângulo é A e que a altura dele é C. Então, aqui seria assim, ó. Deixa eu começar. A área total é igual. Desse retângulo, para calcular ele, seria A vezes C. Só que retângulo igual esse tem 2. Tem um aqui na frente e tem um lá atrás. Então, seria 2 vezes AC. Mas, agora você vai calcular desse aqui, ó. Para calcular desse aqui, você percebe que a base é B e a altura é C. Então, seria 2 vezes BC. Por que 2 vezes? Porque tem esse aqui na frente e tem outro lá atrás. Beleza? Mas, agora aqui em cima, ó. Aqui em cima seria A vezes B. Então, mais 2 vezes AB. Por que 2 vezes AB? Porque tem um de cima e tem um de baixo. Resumindo, essa fórmula ficaria assim, ó. Coloco 2 em evidência, e aí o resultado seria, vou começar por aqui, tá? AB mais AC mais BC. Então, essas são as fórmulas que você encontra no livro para calcular. E agora vamos calcular. A área total é igual a 2 vezes AB, então vai ser 5 vezes raiz de 3, que vai dar 5 raiz de 3, mais AC, que vai ser 5 vezes 2 raiz de 3, que vai dar 10 raiz de 3, mais
BC, que é raiz de 3 vezes 2 raiz de 3. Pessoal, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz quadrada de 9, e raiz quadrada de 9 é 3. 3 vezes 2, 6. Então, aqui vai dar 6. Isso aí é igual a 2 vezes 5 raiz de 3 mais 10 raiz de 3, 15 raiz de 3, mais 6. Agora eu só vou passar o 2 multiplicando, fazendo a distributiva. Aí vai ficar assim, ó, 2 vezes 6, 12, mais 2 vezes 15 raiz de 3, 30 raiz de 3. Resposta final, a quantidade de papelão é 12 mais 30 raiz de 3 metros quadrados. E ele fala justamente isso, ó, 12 mais 30 raiz de 3 metros quadrados. Então, esse item também é verdadeiro, beleza? Vamos continuar, vamos para o próximo. Item 08. Considere um prisma reto, regular, de base triangular, em que a medida de um dos lados é 8. Se o volume é 64 metros cúbicos, então a medida da altura é um número racional? Pessoal, olha, ele está falando, considere um prisma reto regular de base triangular. Se o prisma é reto regular de base triangular, então a base tem que ser um triângulo equilátero. Esse meu prisma tem como base um triângulo equilátero. Então, o desenho dele seria algo mais ou menos assim, ó. Beleza? Lembrando que a base aqui pode não parecer, porque não é tão fácil fazer o desenho, mas é um triângulo equilátero, tá? Aí ele fala, ó, considere um prisma reto, regular, de base triangular, em que a medida de um dos lados é 8. Então, aqui é 8. Beleza. Se o seu volume é 64 metros cúbicos, então a medida da sua altura é um número racional? Gente, como é que calcula o volume disso aí? Volume é igual à área da base vezes a altura. E nós sabemos que esse volume tem que dar 64 metros cúbicos. Só que a área da base, a base é um triângulo equilátero. Qual é a fórmula que calcula a área de um triângulo equilátero? Isso aqui é muito importante que você lembre, para você ganhar tempo, tá? A área de um triângulo equilátero é dado por L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. É bom você lembrar isso aí, porque direto está caindo, tá? E esse L é o lado aqui que mede 8. Então, vai ficar assim, ó. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes a altura que eu não conheço, tem que dar quanto? Tem que dar 64. Perfeito? Agora, gente, eu vou substituir o L aqui, então vai ficar 8 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes a altura é igual a 64. Gente, e olha aqui. Então, vamos fazer passo a passo. 8 ao quadrado é 64. 64 raiz de 3h. Esse 4 que está aqui embaixo, eu vou passar multiplicando do outro lado. Então, vai ficar igual a 4 vezes 64. Só que eu percebo que tem 64 de um lado e 64 do outro. O que é que eu posso fazer? Cancela. Cancela. Aí sobrou raiz de 3h igual a 4. Passo raiz de 3 para o outro lado dividindo. Então, vai ter que h é igual a 4 dividido por raiz de 3. Só que não pode ficar raiz embaixo, então tem que racionalizar. Raiz de 3, raiz de 3. Resposta final, a altura é igual a 4 raiz de 3 dividido por 3. Pessoal, isso aqui é um número racional? Não, não é um número racional, é um número irracional por causa da raiz não exata, tá? Como ele afirma aqui que é um número racional, então está errado, é um número irracional. Isso aqui é falso, beleza?
Pessoal, vamos continuar aqui. Ó, considere um paralelepípedo reto, retângulo de bases ABCD e A', B', C', D', contidas em planos paralelos. Se as arestas medem AB igual a 12, BC igual a 15 e DD' igual a 10, então o retângulo ABC' D' tem perímetro menor do que 30? Pessoal, eu vou ter que fazer um desenho, então vou ter que pegar uma folha nova. Espera aí só um pouquinho. Antes de resolver aquela lá, vamos marcar aqui de novo. Verdadeiro, 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 falso e... Então vamos lá, vamos desenhar um paralelepípedo, tá aqui. Vamos ver se esse desenho aqui é suficiente para a gente entender. Vamos lá, vamos ler. Considere um paralelepípedo reto, retângulo de bases A, B, C, D e A', B', C', D'. Então aqui vai ser A, B, C e lá atrás D. E aqui vai ser A', B', C', D', beleza? Contidas em planos paralelos. Se as arestas medem de A até B 12, de B até C 15 e D' 10. Então lá atrás, ó, aquele pedacinho lá, aquela altura 10. Vou colocar aqui porque é a mesma, ó, 10, altura 10. Então o retângulo ABC' D', vamos marcar, retângulo ABC' D'. De A até B, de B até C', C', D'. Esse retângulo aqui, ó, que corta a diagonal dele, esse retângulo tem perímetro menor do que 30? Gente, eu vou ter que calcular essa diagonal aqui, ó, porque perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu preciso dessa diagonal. E a diagonal é igual a raiz quadrada, aplicando Pitágoras, hein? Raiz quadrada de 15 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Gente, o que eu fiz? Eu apliquei Pitágoras nesse triângulo aqui, ó, nesse triângulo retângulo aqui embaixo. A diagonal é igual a 15 ao quadrado, vai dar 225, mais 10 ao quadrado, 100. Dentro da raiz, é lógico. Diagonal é igual a 325. Raiz de 325. Pessoal, para aqui, deixa aqui, tá? Agora eu vou fazer o contrário, ó. Se eu fosse calcular o perímetro seria igual a 12, mais, aqui em cima também mede 12, porque é igual a esse, mais, aqui mede D, que eu não sei quanto é ainda, mais, e aqui mede D, porque eu não sei quanto é ainda. Tudo isso aí tem que dar igual... Tem que ser menor que. Deixa eu só mudar o símbolo ali. Aqui vou colocar menor que 30. Aí aqui, ó, 12 mais 12, 24, mais D, 2D, menor que 30. Passa o 24 para o outro lado, aí vai ter 2D menor que 30 menos 24. 2D menor que 6. Passa o 2 para o outro lado. D menor que 6 dividido por 2. D menor que 3. Gente, para aquilo que ele falou ser verdade, para o perímetro ser menor que 30, a minha diagonal tem que ser menor que 3. E está dando aqui que a diagonal é raiz de 325. E isso aqui é muito maior que
3. Então, esse item é falso. Beleza? Vamos somar, então. 4 com 2, 6. 6 com 1, 7. Somatório dessa questão, 7. Beleza, pessoal? Bons estudos e daqui a pouco eu posto mais vídeo para vocês. Um abraço.